Aquele que é comprometido com o Senhor Jesus pode estender a sua mão para cá. Vamos abençoar a irmã. E a palavra de Deus diz que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então abre bem os teus ouvidos, porque Deus vai falar com você. Amém? Queridos, vamos abrir a palavra. Podem abrindo em Lucas 9. Lucas 9, a partir do versículo 18. Vão procurando e eu vou falando enquanto vocês vão procurando. Lucas 9, a partir do 18. Hoje aqui tem pessoas, né? Eu não sei se vieram pela primeira vez. Tem alguém aqui que é a primeira vez que vem aqui? Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Muitas vezes nós estamos na casa de Deus, viemos na casa do Senhor. Isso independente se já somos ou não filhos de Deus, né? E nós muitas vezes nos sentimos indignos de receber as bênçãos de Deus. Por quê? Porque olhamos para nós e a gente não merece. E a gente se julga. E a gente diz assim, eu não mereço. Deus não vai fazer ou não vai me abençoar porque eu não mereço. Eu quero dizer para vocês que nenhum de nós merecemos realmente nada do que Deus faz por nós. Mas o que Ele faz é por graça, é por amor, é por misericórdia, é porque Ele é bom. Então hoje o Espírito Santo, Ele está aqui com um presente para nós. E um presente, quando alguém vai te entregar um presente, você não rejeita esse presente. Ainda que você não mereça esse presente, você vai receber esse presente. Então nessa noite receba o presente que o Espírito Santo quer te entregar. Amém? E vai sair daqui abençoado, tenho certeza. Na minha palavra, começa dizendo assim, tipo um cabeçalho, a confissão de Pedro. Tem algumas Bíblias que não tem esse cabeçalho. Certa vez, Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. E disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai dos anjos. Garanto a vocês que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Amém? Vamos começar ali pelo início. Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. E ele perguntou aos seus discípulos, quem as multidões dizem que eu sou? Em nome de Jesus, aqui todos são discípulos. Amém? Se você ainda não é discípulo, essa noite você vai decidir se tornar. E eu quero te dizer que Jesus Cristo, ele curava as multidões. Ele abençoava as multidões e continua sendo assim dia após dia. Jesus, ele abençoa e ele cura os que são filhos e os que são criaturas dele. Amém? Mas há certas coisas que Jesus fala para quem é discípulo. Quando nós nos tornamos próximos de Jesus, temos intimidade com Ele, Ele começa a ter intimidade conosco. Ele começa a conversar conosco. Amém? Então, o que Jesus estava conversando era somente para os seus discípulos, para aqueles que estavam junto dele. E eles responderam, né? Jesus estava querendo saber o que as pessoas aí de fora estão dizendo que eu sou, o que a multidão está dizendo. E as pessoas não sabiam quem era Jesus. Estavam
ali dizendo que achavam que era esse, que era aquele, mas não sabiam que Jesus era o Cristo. Hoje, as pessoas que não entenderam ainda o sacrifício que Jesus fez na cruz, que não são discípulos de Jesus, conhecem o Jesus do Natal e o Jesus da Páscoa. E Jesus é muito mais do que o que as multidões pensam que Ele é. Ele é a cura, Ele é a vida, Ele é a eternidade, Ele é o que era, o que foi, o que continua sendo, Ele é o início, Ele é o fim. Mas isso só sabe quem é discípulo. Porque as multidões, tem multidões que dizem, Ele é o nosso irmão mais velho, Ele é um espírito evoluído, Ele é um mentor, um homem sábio. Mas Jesus não é nada disso. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E hoje aqui está o seu Santo Espírito, conforme Ele disse, que onde 2 ou 3 se reunissem, ali Ele estaria presente. E aqui Ele está, e vai nos abençoar, e vai se mover no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo. Amém? Jesus quis saber, e vocês, o que dizem? Quem vocês dizem que eu sou? Nessa noite eu quero começar te perguntando, quem é Jesus para você? Jesus para você é o Cristo? Cristo significa ungido, separado, escolhido. Esse é o Jesus. Não importa o que as pessoas digam de Jesus, o importante para Ele é o que você pensa dele. Quem você enxerga em Jesus? Você enxerga Ele como um irmão mais velho? Pode até enxergar sim, mas desse jeito você não vai experimentar da intimidade com Ele, da sabedoria que Ele quer derramar sobre a sua vida, da intimidade que Ele quer ter com você, da transformação de mente que Ele pode te dar. Amém? Amém. E Pedro sabia, você é o Cristo de Deus. E Jesus disse, não contem isso a ninguém. E Ele falou aqui, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no 3º dia. Essa verdade de que Ele era o Filho de Deus não era para ser revelada porque Jesus precisava, era necessário passar pela cruz. Jesus querer, Ele não queria. Na verdade, Ele era carne como nós. Assim como eu e você não queremos passar por muitas coisas que são necessárias. Jesus sabia que era necessário Ele passar pela cruz, apesar de que a carne dele, no momento lá que estava prestes a ser crucificado, Ele pediu, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa foi a oração de Jesus. Então Ele sabia que era necessário Ele passar por aquilo. Te digo, irmão, hoje tem situações na nossa vida que é necessário nós passar. Para Deus foi terrível ver o Filho dele sendo crucificado. Mas era necessário. Para quê? Para que eu e você fôssemos salvos. Em Romanos 11, eu não vou abrir agora, ali fala o que aconteceu. Que foi graças ao povo de Deus ter rejeitado Jesus que nós, os gentios, fomos alcançados por Jesus. Foi graças a isso. Então Jesus, Ele não queria salvar somente o povo de Israel, o povo de Deus. Deus, Ele já queria salvar todos nós, porque Ele ama todos nós. A palavra de Deus diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele morreu por todos nós. Ele morreu por mim, por você, pelo pecador mais pecador que você encontrar na rua, do qual eu já fui uma. Em nome de Jesus, Ele me resgatou, me tirou de lá, me limpou, me transformou. Com certeza você não me reconheceria, porque Jesus faz isso, milagres. E aqui, versículo 23, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Isso Jesus continua falando todos os dias a todos. E quem faz isso? Quem faz isso torna-se seu discípulo. Amém? Ele ama a todos, mas nem todos amam a Ele como Ele o ama. Deus, Ele não faz acepção de pessoas.
filho que vive na casa do pai, tem o filho que busca o pai, tem o filho que está na presença, tem o filho que é obediente, mas tem o filho que vive como quer. E quem é pai e mãe aqui vai me entender. E por mais que os teus planos sejam os melhores para o teu filho, se o teu filho virar as costas e quiser fazer a pior bobagem da vida dele, não tem como impedir, porque é o livre arbítrio que todo ser humano tem e que Deus deu para todos. Amém? Então, nessa noite eu quero te dizer que nós precisamos nos tornar discípulos de Jesus, filhos queridos, para viver o reino de Deus já nessa terra, porque é chegado já o reino de Deus, ele já chegou e nós já podemos desfrutar o reino de Deus em meio a esse mundo que está cada vez pior. Mas é possível viver o reino de Deus. Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo não tem mais o que eu penso, queridos. Não tem mais o que eu acho. Eu vivi isso. Quando eu cheguei no Evangelho, eu era espírita, umbandista, fazia um monte de coisa que não agrada a palavra de Deus. E quando eu criei realmente na palavra e eu quis experimentar, vou ver qual é que é desse Jesus. Quero ver se funciona, né? Se a palavra de Deus funciona. O que eu fiz? Bom, eu creio que existem outras vidas e que eu vou nascer e reencarnar em várias vezes. Mas a palavra de Deus diz que não. Então assim, Deus, não vou mais acreditar nisso, mas eu quero entender o porquê que isso não existe mais. E o que eu fiz? Fui ler Bíblia. Ler Bíblia transforma a vida da gente. Porque a Bíblia dá as respostas que a gente precisa. Na verdade, eu nem fui atrás de pastor, queridos. Eu comecei a pesquisar no Google versículos sobre espiritismo, versículos sobre umbanda, sobre santos, sobre imagem, que era o que eu gostava, que eu estava envolvida. E ali eu peguei os versículos, eu abri a Bíblia, eu fiz um estudo e ali o Espírito Santo me convenceu. E queridos, quando eu fui convencida, quando eu apliquei o que a palavra de Deus diz, rejeitei, botei fora as ciganas, cartas que eu tinha, eu jogava carta, gente. Quando eu botei tudo no lixo, a minha vida começou a mudar. Transformar. Mas o que eu fiz? Eu acreditei radicalmente na palavra de Deus. Eu não fiquei assim, não, mas se eu creio que Jesus é Deus, tá, mas eu creio que eu vou ter outras vidas. Não, a palavra de Deus diz que não é não. Eu não penso mais no que eu acho, é o que a palavra de Deus diz. Isso é negar a si mesmo. Eu vivia em fornicação quando eu conheci Jesus. Eu tinha relacionamento sem estar casada, isso é fornicação, é pecado. E o Espírito Santo, quando me apresentou na palavra dele, eu comecei a orar a Deus, eu não quero mais isso para mim. Eu quero regularizar minha vida. E o que ele fez? Como diz a palavra, ele vai endireitando o nosso caminho. Ele vai endireitando. É só nós nos colocar na presença dele e dizer, Deus, tá, Deus, entendi que é pecado, mas eu não consigo. Nós sozinhos não conseguimos. E te digo uma coisa, se eu não tivesse me batizado, quando surgiu o primeiro batismo lá, depois que eu conheci Jesus, não teria me batizado até hoje. Porque quando a minha sogra me disse assim, Camila, vai ter um batismo, vamos se batizar. E eu não. Por que eu falei não? Porque todo ser humano, ainda que não tenha lido a Bíblia, dentro dele, ele sabe o quão pecador ele é. Ele sabe as coisas que são certas e que são erradas e que Deus não se agrada. A gente sabe, né? E daí me veio uma lista dos meus pecados e eu não vou me batizar. Eu amava um baile, eu amava uma festa. De segunda a segunda, gente, eu estava em festa. Segunda a segunda. E eu disse assim, não vou mais poder ir. E a minha sogra disse assim, Camila, tu crê em Jesus? Creio. Tu crê que ele morreu por ti? Creio. A palavra de Deus diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Não é aquele que crê, parar de fumar, parar de beber, parar de sair, vai ser salvo. E o que eu fiz? Eu obedeci a palavra. Porque a minha vontade era não me batizar por conta das coisas que eu gostava de fazer. E eu não queria parar de fazer. E eu não parei por um bom tempo. Por um bom tempo. Não aconselho a fazer isso, queridos. Mas esse foi o tempo que Deus me deu. Por um bom tempo. Eu ia sábado no baile e domingo no culto. Bem feliz no culto. Adorando de todo o coração. Só que no meu entendimento não tinha problema. Não era errado. Mas culto após culto,
ouvindo a palavra, o Espírito Santo falando comigo, ele foi me convencendo. O problema é que a gente quer que as pessoas venham na igreja hoje e amanhã não façam mais nada disso. É errado, é ruim. Na verdade, queridos, eu não vou falar que pro baile é pecado. Eu vou falar que não convém. Tem coisas que não convém fazer. E quando eu entendi que não convinha mais eu ir, eu parei de ir. Teve um dia que eu cheguei no baile e eu olhei as pessoas, pareciam um monte de zumbi. Creio que Deus me deu uma visão espiritual do negócio. E eu nunca mais fui. Ele me convenceu. É Ele que convence. Então, nós precisamos o quê? Ir dando passo por fé. Amém. Amém, Camila. Vou me batizar, mas quero ir no baile. Se batiza. Seja salvo. Porque é Ele que vai te limpar. É Ele que vai te transformar. Deixa Ele fazer na tua vida. E tenho certeza que vai chegar um dia que você não vai querer mais fazer aquilo. E você vai dizer, uau, Deus fez. Eu amava dançar e Deus tirou isso de mim. Deus tirou, porque eu não tiraria. Eu não tenho poder para nada. Ele é quem nos limpa. É Ele quem faz, não somos nós. Toda a honra e toda a glória para o Senhor Jesus. E tem pessoas que eu conheço que se batizaram e parece que os seus pecados assim sumiram. Que elas começaram a odiar todas as coisas que Deus odeia. E Deus faz isso também, não é meu testemunho, mas tem. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Cruz é o quê? É morte. Tomar diariamente a sua cruz é sofrer. Não é fácil. Não é fácil. Ser cristão, realmente, seguir Jesus não é fácil. Mas é a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu jamais voltaria a pensar, cogitar, a não conhecer Jesus. Porque a minha vida realmente começou quando eu aceitei Jesus de todo o meu coração. Aceitei e resolvi fazer o que a palavra de Deus diz que era para mim fazer. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Para mim, queridos, parar de fazer as coisas que eu gostava era perder a minha vida. Para muitos, tomar uma decisão por seguir Jesus de verdade é perder a sua vida. Eu tive que abrir mão de trabalhos, de emprego, que eram os meus sonhos. Mas que conhecendo a palavra de Deus, eu vi que ele não se agradava. Mas eu tive que perder a minha vida. Tive que perder alguns serviços, alguns trabalhos, algumas oportunidades, algumas amizades. Perder a vida. Por quê? Porque eu queria obedecer a palavra de Deus. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque no primeiro momento parecia a minha morte. Mas aquilo ali foi o início de algo lindo que Deus ia começar a fazer. Porque Ele está fazendo e vai fazer até o final da minha vida. Amém? 5. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos anjos. Quem nunca se calou por vergonha? Ou vergonha de dizer que era crente, ou vergonha de dizer que era igreja, ou vergonha de dizer que não ia beber porque Deus não se agradava mais disso e não testemunhou que não bebia mais. Se envergonhou do Evangelho, se envergonhou do que Jesus fez. E Deus, Ele nos perdoa, mas todos os dias a gente tem a nova chance de não negar Jesus. Não negar Jesus no nosso local de trabalho, para os nossos vizinhos, para os nossos irmãos. Vou dar um exemplo que eu acho que para mim é negar Jesus. Vem um colega de trabalho e desabafa, diz que está passando por um problema, e tu não diz que Jesus pode transformar aquela situação, você se cala por vergonha de dizer, por vergonha do que a pessoa vai te dizer, a pessoa talvez vai te ridicularizar ou vai dizer que não crê em Jesus, e você por vergonha não fala dele, esquecendo que é por conta de alguém ter falado de Jesus para você que hoje você tem uma vida transformada, que você saiu das trevas para a luz. Nós negamos Jesus em coisas muito pequenas, não é em coisas grandes. Queridos, Deus, Ele escuta pensamentos, tá? Orações em pensamentos. A gente não precisa estar orando oficialmente assim, agora eu vou orar. Não, a gente pode estar conversando com Deus em pensamento, e eu sempre fiz muito isso. E eu lembro que eu precisava de um shampoo, e eu pensei, eu olhei pro meu cabelo, e eu assim, Deus, tá tão feio. Eu precisava de um shampoo, mas eu não tenho dinheiro pra comprar um shampoo bom agora, e shampoo bom é caro, né, gente? E eu pensei, no que eu pensei, eu trabalhava no aeroporto,
vem um homem com o próximo embrulhado assim, moça, não deixaram eu entrar com isso no voo, pode pegar pra ti, eu tenho que viajar, mas eu não posso entrar com isso. Me largou aquilo ali e saiu. E ele saiu, eu fiquei, meu Deus, uma bomba, sei lá, né? A gente fica desconfiado. E eu falo, Senhor, né? Abri todo desconfiado assim, era um shampoo e um condicionador, gente. E uma vez eu contei esse testemunho para um chefe meu de uma empresa. E ele, depois que me ouviu, ficou falando que eu era louca, que eu era fanática. E a chefe, que era minha amiga pessoal, e ela ficou com vergonha de mim, ficou com vergonha de ter me botado lá na empresa. Gente, assim, foi um vexame. Fui humilhada por confessar minha fé e por testemunhar do que Jesus fez. Mas hoje ela é crente. Falando de Jesus para quem não nem acreditava em Deus, queridos. Mas se nós não falar, o Espírito Santo não faz. Porque Ele vai fazer se nós abrir a nossa boca e testemunhar. Amém? Ele escolheu dessa forma. Eu fui alcançada porque alguém abriu a boca e falou. Glória a Deus por isso. E Deus está o quê? Querendo que você abra a boca e testemunhe o que Ele tem feito, o que Ele vai fazer na tua vida. Porque quanto mais a gente testemunha, parece que mais Deus faz, queridos. Não guarde os testemunhos para você. Esse é o nosso Deus, queridos. Deus que cura e Deus que cuida de ti nos detalhes. Ai, Deus tem muita coisa para se preocupar. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Nós não compreendemos a grandeza de Deus. Mas Deus é tudo isso. É um Deus que faz coisas grandes e pequenas. Garanto a vocês que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Aqui, queridos, de repente você lê esse versículo e pensa assim: ah, Camila, eles morreram e não viram, né, o reino de Deus, porque Jesus não voltou ainda. Queridos, o reino de Deus eles viram quando Jesus ressuscitou. E quando Jesus subiu aos céus na frente de muita gente. Porque Jesus ressuscitou, ficou 40 dias andando por aí dizendo: olhem as marcas, sou eu, ressuscitei e vocês também vão. Ó galera, vão anunciar as boas novas, porque eu quero todo mundo pro céu. Quem quiser vai subir, é quem quiser, gente. Deus quer todo mundo, mas Ele quer quem quer Ele. Hoje todos nós temos a oportunidade de fazer parte do reino dos céus. Do reino dos céus, um reino eterno, uma vida eterna. Queridos, não é morreu e acabou. É morreu e é céu, ou é morreu e é inferno. Não vou pregar hoje sobre o inferno, mas para quem não gosta de ouvir essa palavra, Jesus Cristo foi quem falou do inferno. E disse como seria e falou que veio nos salvar. Jesus Cristo, Ele não veio hoje aqui para nos julgar. Não veio hoje aqui para nos julgar. Hoje Ele está aqui para nos salvar. O julgamento vai acontecer no momento em que nós decidirmos. Quem não está com Jesus já está julgado, já está condenado. Agora, quem está com Cristo tem a vida eterna. Não é pelo que eu e você vamos fazer, queridos, porque vamos errar e falhar muito, infelizmente. E glória a Deus, cada vez que você pecar, você vai se sentir mal. E vai pecar cada vez menos. Porque esse é o plano, ser santo, separado. Amém? Mas quando você pecar, se lembra que você não perdeu o céu por conta disso. Porque você ganhou o céu por conta do que Jesus fez na cruz e não por conta do que você fez. Até para você nunca se achar melhor do que ninguém por estar vivendo em santidade. Porque viver em santidade é algo que é natural para quem ama o Senhor Jesus e para quem entendeu o Evangelho, para quem recebeu o Espírito Santo. Aleluia. Mas quem realmente consegue estar conseguindo viver uma vida assim, não é melhor do que aquele que está pecando ainda. Todos nós somos salvos através de aceitar e receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas pecado tem consequências. E Deus, Ele nos ama muito, mas Deus é justo com todos. Amém? Se deixar, sempre que eu vim pregar, eu vou falar: leiam a Bíblia, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia. Porque foi isso que mudou e tem mudado a minha vida. Deus, Ele não vai te amar mais ou te amar menos porque você leu ou não leu a Bíblia. Mas a palavra de Deus diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Nós sofremos por não ler a Bíblia, por não conhecer as promessas de Deus para nós, por não entender o que é certo e o que é errado. E te digo uma coisa: o sinal vermelho, de repente você não sabe que sinal vermelho é para parar. Não interessa se você não sabe, querido. Se você não parar no sinal vermelho, a chance de você se acidentar é enorme. Assim é no reino dos céus e no mundo espiritual. As coisas certas e erradas, nós sabendo ou não sabendo, se nós na ignorância fizermos errado, estaremos
sofrendo as consequências de estar fazendo errado. E se nós não ler a palavra de Deus, não saberemos. Não saberemos nem ao que temos direito, vamos aceitar coisas ruins sobre a nossa vida, achando que é o que Deus quer. E a palavra de Deus diz o contrário. Existe uma guerra espiritual travada e a gente precisa conhecer a palavra. E esses dias, eu e meu marido estávamos comendo um bolo de aniversário congelado. Ele gosta de comer o bolo congelado e eu gosto de comer o bolo quente, tá, gente? Eu boto no micro e eu esquento para ficar derretendo. E eu e ele nos sentamos e eu comi o bolo em 30 segundos, porque eu como muito rápido. E tava maravilhoso. E eu terminei de comer o meu bolo e eu olhei pro meu marido comendo o bolo dele e ele tava assim nem na metade ainda. Devagar, saboreando aquele bolinho, né? E naquele momento Deus me disse assim, ó. A palavra de Deus é alimento, amém? A palavra de Deus na Bíblia diz que é alimento. E realmente, quando nós lemos a palavra de Deus, ainda que a gente não venha entender, queridos, ela está entrando e ela está fazendo o papel dela de alimento. E daí, não importa se você vai ler um versículo de manhã, ou de tarde, ou de noite, ou no ônibus, não importa, você está se alimentando. Eu sou uma pessoa que eu não consigo ler muitos capítulos num dia, porque eu começo a ler e Deus começa a falar ali naquele um capítulo, ou naqueles 2, 3 versículos, eu fico conversando com Deus sobre aquilo ali, e ali eu fico travada. E eu não consigo passar aquilo ali, porque eu passo ali 1 hora e Deus, agora não dá mais, né? Eu tenho que fazer outras coisas. Eu tenho uma amiga minha, Júlia, que ela lê 7 capítulos todo dia. E ela entende 7 capítulos. Então eu não fico olhando pro irmão e querendo fazer igual o irmão faz. Mas busca você no seu relacionamento com Deus a melhor forma de você ler a palavra. O importante é você ler a palavra, porque ela vai estar entrando e vai estar fazendo aquilo que ela precisa fazer dentro de ti.